Alerta Super. Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Vamos a Brasília, então, na redação de O Tempo, conversar com o editor-chefe Ricardo Corrêa, ao vivo. Ricardo, boa tarde para você. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer mais uma vez estar com vocês aí no Alerta. Prazer é nosso sempre, Ricardo. Ô, Ricardo, falamos muito ontem, transmitimos, trabalhamos na posse. E agora é hora de falar já dos atos, né, do novo governo, principalmente decretos que foram editados, publicados, e um deles, e a gente já começa falando sobre a anulação de normas que facilitam acesso a armas e munição, né? Entre outras coisas, o decreto também prevê que todas as armas compradas desde maio de 2019 sejam recadastradas em até 60 dias. Esse um decreto que atinge diretamente ali, principalmente aquela a parte mais raiz aí do bolsonarismo, né, Ricardo? Exatamente, né? Uma discussão que já vinha se dando durante a campanha, né? O grupo do presidente Lula já dizia na campanha que faria isso, e é um desafio grande para eles fazer com que agora haja esse trabalho de desarmamento da população, né? Que é uma visão que eles defendem de forma enfática, né? Porque fato é que já tem 1 milhão de armas nas mãos de cidadãos civis, né? Tem mais armas na mão de civis do que de forças de segurança, e tudo bem, você pode exigir o recadastramento, né? Mas quantas dessas vão ser de fato recadastradas, né? O que vai acontecer com essas armas? Tudo isso, né? Todo mundo vai de fato topar ou vai preferir ficar com a arma ilegalmente, né? Então não é uma tarefa simples, né? O decreto dá uma visão do que o futuro governo pretende, mas ainda precisa de mais detalhes, né? E quando você recadastra, é simplesmente o recadastramento, as pessoas vão continuar tendo acesso a essas armas normalmente, né? Ou não, né? Então, muita coisa ainda precisa ser explicada, muita coisa precisa ser trabalhada sobre esse aspecto. Mas era uma promessa de campanha, uma coisa que disseram que fariam rapidamente e que foi, claro, acelerada por conta dessas manifestações, né? Principalmente contra o agora atual governo, né? Então houve essa aceleração, né? Tinha até outros decretos que eram mais urgentes, né? O governo considerava mais urgentes, mas esse acabou saindo antes dos demais, justamente por isso, né? Ele inclusive é o primeiro, né, decreto, assim, ele é o número 11.366, foi o primeiro decreto do futuro governo, né? Ele saiu no Diário Oficial. E eu ouvi uma declaração do ministro Flávio Dino de que o impacto pode não ter um impacto sobre pessoas que já adquiriram as armas, mas existe também ali no decreto algo sobre munição, sobre aquisição de munição, e que aí impacta quem já tem a arma, porque não vai poder, e aí vai ter que comprar a munição dentro desse novo decreto que foi editado, né, Ricardo? Exato. De certa forma você dificulta nesse aspecto tanto novas aquisições quanto principalmente aqueles que são caçadores, né? Atiradores desportivos que gastam muita munição lá na sua atividade, que acabam tendo que comprar novamente, né? Mas para quem compra dizendo que dizendo que é atirador desportivo, mas que na verdade está comprando porque se sente mais seguro com uma arma, essa pessoa não gasta munição com frequência, né? Talvez demore um tempo ainda para comprar de novo e tal, e aí o impacto fica limitado por esse aspecto. Mas de toda forma é uma medida que a maior parte da sociedade civil considera que é adequada, né, para a sociedade brasileira, porque no fim das contas as pessoas compram armas achando que vão se defender, muitas não têm o treinamento adequado para isso, e cedo ou tarde essas armas acabam passando às mãos de grupos criminosos, né? Inclusive tivemos vários relatos de grupos criminosos que compraram armas a partir de uma suposta legalidade, né? E essas obviamente não serão recadastradas. Vamos falar agora de uma outra área que o presidente Lula sempre falou e tocava ao longo da campanha, que é o meio ambiente, né? Já que houve assinatura aí de um pacotão em relação ao meio ambiente no primeiro dia de governo, reativação do Fundo Amazônia, alteração em punições administrativas e também no funcionamento do Fundo Nacional do Meio Ambiente, estão nessa lista aí, né, Ricardo?
Exato, foram várias medidas, né? Acho que o ponto principal das primeiras medidas do governo foi realmente a área ambiental, porque são vários decretos e um despacho também. No caso específico desses decretos, destaco, você já falou aí da reativação do Fundo Amazônia, que é importante porque havia uma dúvida uma resistência de organismos internacionais em fazer doações ao Fundo Amazônia por conta da gestão desse fundo, que não era considerada adequada, porque o governo federal não tinha transparência para gastar esse dinheiro. Agora esses recursos vão ser geridos a partir do BNDES com atenção direta do Ministério do Meio Ambiente, e isso vai destravar esse fundo. Tem 3 bilhões de dinheiro lá, e mais dinheiro que provavelmente vai vir de organismos internacionais. Inclusive, não foi por acaso que Lula já, nas primeiras horas, colocou esse decreto em vigor já no Diário Oficial, porque ele ia encontrar hoje, está se encontrando ao longo do dia, né? Tem 17 reuniões com líderes internacionais, e ele queria ter algo para mostrar. Falou, olha, na área ambiental, que é o que o mundo inteiro olha para o Brasil com preocupação, nós já temos aqui algumas ações. Então essa foi importante, assim como também é importante a criação de uma comissão interministerial para tratar do tema, com vários ministérios, mostrando que a questão do meio ambiente, assim como ele disse inicialmente, e que a Marina disse, a razão pela qual ela aceitou o ministério, não seria mais uma coisa do Ministério do Meio Ambiente brigando com os outros ministérios, mas uma discussão que permeasse todos os ministérios, né? E destaco também a questão da mineração em terra indígena, né? Houve uma revogação de um programa de apoio à mineração artesanal que na prática ajudava e permitia a mineração em terras indígenas, e essa mudança faz com que isso não mais seja possível. Ricardo, vamos falar também de isenção de impostos, né? Teremos diesel e gás de cozinha com isenção até o final deste ano de 2023. PIS, PASEP e COFINS zerados para gasolina e álcool até dia 28 de fevereiro, né? Conforme o decreto que foi publicado hoje. E aí esse para os combustíveis numa reviravolta, né? Que até então a desoneração seria, não haveria, e aí houve uma reviravolta em relação a isso, Ricardo. Exatamente, tanto é que no Diário Oficial, o normal, que saiu de manhã, não tinha ainda essa decisão. Essa decisão só saiu no Diário Extra depois, porque ainda precisavam fazer ajustes ali no texto e tal. Não era interesse do Ministério da Economia, agora o Ministério da Fazenda, com Haddad, né? Ele não queria, ele queria acabar com essa desoneração, e ela acabou vindo depois por uma decisão política, com pressão, sobretudo, de outros ministros, inclusive o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, foi um dos que pressionou para que isso fosse feito. E aí optaram por um caminho que é deixar por 60 dias e dentro desses 60 dias discutir melhor. A avaliação é de que, se agora houvesse já essa reoneração, geraria um aumento inflacionário no início do governo Lula, que politicamente seria muito ruim, né? Então eles olharam por esse aspecto. E aí, só que há uma discussão também de que essa desoneração, ela acaba incentivando o uso de combustíveis fósseis e tal, então não é uma discussão simples, mas o fato é que o ministro da Fazenda perdeu essa batalha, e o mercado entende isso de uma maneira muito ruim, dizendo, olha, ele não tem o poder, tem força, né? Que poderia ter, exatamente. Ô, Ricardo, vamos falar também sobre essa suspensão de estudos para privatização, né? Principalmente da Petrobras e dos Correios, estudos que já estavam postos aí no governo anterior e que agora são suspensos pelo novo governo. Exatamente, foi um despacho, aí não é nem um decreto, mas um despacho, ou seja, uma ordem de Lula para os seus ministros das diversas áreas, para suspender ali 8 estudos que vinham sendo feitos dentro ou de PPI ou de PND para a venda, né, de estatais, de órgãos públicos, né? Os principais são esses mesmo, Petrobras e Correios, são os maiores, os restos são menores, mas tem o SERPRO, por exemplo, que é o Serviço de Processamento de Dados, tem a CONAB, né, vários outros órgãos. E aí, dentro da lógica do PT de que, em geral, é contra as grandes privatizações, né, embora algumas tenham sido feitas, algumas concessões, vai na linha do que se prometeu durante a campanha, né? E é bom dizer que isso não interfere em outros casos. Nós estamos falando desses 8 especificamente. Havia uma dúvida de algumas pessoas, por exemplo, isso interfere na questão do SEASA, por exemplo, Minas. O SEASA já estava suspensa
a desestatização, o edital já tinha sido suspenso. Provavelmente vai ser reavaliado também, mas não nesse despacho. E o metrô de BH já foi vendido, né? Já houve o leilão e tal, então não interfere em nada na questão do metrô de Belo Horizonte, por exemplo. Ô, Ricardo, nós tivemos também, dentre essas medidas hoje, já a extinção da Funasa, não é isso? Que passa agora a ser de dois ministérios, vão ser realocados os servidores, passam pro Ministério da Saúde e também pro Ministério das Cidades. E é uma decisão que para muitos é encarada como uma retaliação, mas era um órgão que estava ali por conta do Centrão, né, Ricardo? Exatamente, de certa forma ajuda um pouco a dar mais poder, mais controle ao Ministério da Saúde, né? Acho que nas discussões para a composição do Ministério da Saúde, a questão da retirada, né, do fim da Funasa foi algo importante para ser decidido e fazer com que Nízia Trindade assumisse o Ministério da Saúde, né? Mas é claro que o Centrão perde a Funasa, mas vai ficar de olho em outras coisas, né? A Codevasf está aí. Então, assim, não tem como você tirar poder do Centrão sem você ter que dar outro em troca, né? Talvez não fique na área da saúde, mas fique em outra. Mas hoje, inclusive, teve a posse da Nízia Trindade, né? Foi um nome técnico importante aí para a área de saúde e, inclusive, ela apresentou o secretariado e uma das secretárias dela é a esposa do Fernando Haddad, né? Na área de telesaúde, ela vai cuidar da área de saúde digital, mas ela tomou posse hoje, foram várias posses hoje, e uma delas foi a da Nízia Trindade, que agora vai ter esse poder sobre essa área, esses servidores que estavam com a Funasa. Ô, Ricardo, pra gente finalizar aqui, daqui a pouquinho a gente vai até trazer aqui as informações do Manuel Marçal sobre a posse do Fernando Haddad, mas a posse em si, como é que já repercutiu, enfim, Fernando Haddad agora é o ministro da Economia. Então, você já falou aí que essa desoneração, né? Esse vai e vem aí, desonera ou mantém, mantém a desoneração ou volta a onerar os combustíveis, que isso aí já foi visto pelo mercado como uma derrota de Fernando Haddad. E agora, já empossado, qual que é a tendência? Como é que o mercado pode reagir nesse final de dia? Olha, eu acho até que o discurso dele foi bom, no geral. O mercado abriu irritado, mas talvez mais com o discurso do Lula de ontem, que foi um discurso mais à esquerda, do que propriamente com o do Haddad. O Haddad falou em responsabilidade fiscal, falou na criação de uma âncora fiscal para substituir o teto de gastos dentro de 6 meses, né? Mais do que simplesmente, como disse o Lula, dizer que o teto de gastos é uma estupidez, tem que apresentar uma outra alternativa. E ele prometeu apresentar em 6 meses. Achei interessante ele falar sobre a divisão de tarefas dentro do governo, ou seja, ele falar, não temos mais um posto Ipiranga, mas 4 postos Ipiranga, uma rede, né? Ele fala, uma rede de 4 postos. Ele está se referindo a ele, a Simone Tebet, que vai ficar com planejamento, a Esther Dweck, que fica com gestão e inovação dentro do governo, e ao Geraldo Alckmin, né? O vice-presidente, que fica com a área de indústria, comércio e serviços. Então, mostra que a gente não vai ter mais alguém na economia dando as ordens sem opinião dos demais, que o Lula vai interferir o máximo possível, mas que da visão especificamente do Haddad é uma visão de mais controle fiscal do que se imaginou inicialmente, né? Ele diz, inclusive, que o orçamento de 2023 aponta para um déficit de 220 bilhões e que ele não aceita esse déficit, que esse déficit vai ser menor. Mas para o mercado o que importa mais é a prática, né? Se ele disser e se depois de fato o déficit for menor, eu acho que o mercado se acalma com mais tranquilidade. E com a apresentação dessa âncora também que ele prometeu em 6 meses, né, Ricardo? Exatamente. Ricardo Correia, editor-chefe de O Tempo em Brasília, muitíssimo obrigado pela participação aqui nesse primeiro Alerta Super de 2023. Vamos juntos e até a próxima, viu, Ricardo? É isso aí, até a próxima. Obrigado, um abraço para você, Luciano, e para todos os ouvintes.